Fala galera, eu sou o Tony e esse é o Turno Nerd de hoje. E galera, parece que já começaram os vazamentos sobre os roteiros, ou no caso as próximas produções desse universo da DC, que começa agora a ser dirigido por James Gunn. Porque recentemente saiu um vazamento no Reddit, numa comunidade chamada This Is Leak, que informa algumas notícias, ou no caso um vazamento, na verdade, de um roteiro, um possível roteiro de Superman Legacy, que é uma das primeiras produções aí dessa nova fase da DC sob o comando de James Gunn. E embora algumas informações dessas ainda não tenham sido verificadas e confirmadas pelos administradores da página, a gente tem algumas informações que vieram sendo confirmadas ao longo do tempo e dão um pouco de veracidade, e a gente precisa dar um pouco de atenção para essas informações que foram publicadas. Mas antes de eu falar tudo o que eu sei sobre esse possível vazamento do roteiro de Superman Legacy, eu já vou pedir para você deixar aquele like maroto, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sino de notificações, que é muito importante de manter informado sempre que eu tiver alguma notícia, alguma novidade aqui no canal, tá bom? Então agora a gente vai direto ao assunto desses vazamentos. E os vazamentos, para começar, já deixam claro que os antagonistas do filme, Superman Legacy, vão ser os personagens da equipe, da super equipe The Authority, que em breve, inclusive, terão a sua produção própria, derivado desse primeiro filme do Superman. E essa equipe, para quem não sabe, é uma espécie de The Boys ali, da DC. Eles têm aquele jeitão dos personagens do The Boys, que não medem esforços para conseguir os seus objetivos, e aí nesse sentido eles seriam mais ou menos parecidos com uma espécie de super-heróis que estão mais para anti-heróis na realidade, porque eles não se importam em dar fim à vida de seus inimigos, mas eles são basicamente ali parecidos com os The Boys porque eles não têm aquele caráter polido que a gente está acostumado dos super-heróis. E aí essa equipe ela vai contar com a formação clássica da equipe da The Authority, mas também vão ter participações de outros personagens da Wild Storm, que é um selo da DC Comics. E a lista de personagens que serão antagonistas nesse filme do Superman Legacy conta com os seguintes nomes: Midnight, Apollo, A-Gen, Jane Spark, Jack Haxmon, Bridget, Manchester Blake e Doctor. E como eu falei para vocês, algumas informações acabaram sendo confirmadas pelo This Is Leaks, que é a página lá do Reddit. Inclusive, 3 nomes foram confirmados por eles como participações possíveis aí para Superman Legacy. Estão sendo citados como Apex, Blitz e Ghostman, numa tentativa de mascarar ali o nome do elenco, no caso nessa escalação aí de elenco, de personagens que vão estar integrando essa equipe que vai acabar sendo antagonista em Superman Legacy. Você deve estar achando estranho a citação desses 2 nomes, de Jane e Manchester Black, nessa mesma lista, porque acabam sendo personagens bem parecidos. Mas para evitar essa coincidência no estilo dos personagens e coisa e tal, segundo os vazamentos, eles vão ser adaptados com a dinâmica ali mais ou menos como se eles fossem irmãos, com uma diferença entre o comportamento dos dois, onde Jane quer ser uma autoritária, a equipe vai controlar a humanidade por meio da truculência ali, por meio de um autoritarismo, e já Manchester Black quer que a equipe seja uma equipe mais forte, mais vigorosa em relação ao controle e até o combate ao crime, mas que não tenha esse lado autoritário, que a Jane deseja para a equipe de The Authority. Mas como estamos falando aqui de um filme de Superman, a história vai se basear e se concentrar basicamente no Azulão, onde ele vai ter aquele conflito, onde ele vai tentar equilibrar a sua herança alienígena com a sua humanidade e tentar se tornar uma versão melhor de si mesmo, para ser uma espécie de farol, que a gente vê sempre nos ideais, no Superman ali, como sendo um farol de esperança para uma humanidade que no filme vai ser retratada como uma humanidade meio pessimista, com a visão meio distorcida dos super-heróis. E na trama, voltando a dizer, como a gente tá falando de Superman, não poderia faltar Lex Luthor, Ele vai ser um personagem importante na história, pois Lex, ele parece que ampliou, segundo os vazamentos também,
ele ampliou seu interesse pela política e vai se candidatar, inclusive, à presidência, né? Como a gente já viu em algumas adaptações, por exemplo, em Liga da Justiça Sem Limites, né? Que é a animação. Então o Lex vai tentar alcançar esse cargo, né, de presidente, e através da sua campanha ele vai tentar convencer as pessoas que os super-heróis precisam ser regulados, né? Então o maior objetivo de Lex no filme é tentar regulamentar os super-heróis e fazer com que eles cumpram alguns decretos governamentais e façam com que eles tenham seu campo de atuação, enfim, restringidos, né? E ele vai usar como exemplo, né, para ganhar apoio nessa missão dele, as ações, né, nocivas da equipe The Authority e de outros vigilantes, incluindo também o Batman, né, que é um personagem que a gente sabe que nos quadrinhos, apesar de estar do lado certo, de fazer a coisa certa, ele é visto, na grande maioria das vezes, pela sociedade com um pouco de preconceito. Então vai ser esse o objetivo de Luthor no filme Superman Legacy. E aí, mesmo sabendo que você ficou até aqui e está acompanhando essas informações, eu quero te dizer que talvez esse spoiler que eu vou falar agora não seja do seu interesse, porque vai tratar do final do filme, segundo os vazamentos desse roteiro, tá? Então, no final do filme, Superman acaba conseguindo ali se tornar o verdadeiro Homem do Amanhã, como também é conhecido, e ele consegue triunfar ali sobre o mal, como já é de se esperar, e ele consegue vencer a equipe The Authority. Mas, como nem tudo são flores, Lex Luthor também acaba vencendo, né, pelo seu lado, e consegue alcançar o seu objetivo maior, que era a presidência. E ele acaba também aplicando os seus decretos sobre os heróis. Então a gente tem aí um final de ganha-ganha, tanto do lado dos mocinhos como do lado do vilão. Como se todas essas informações já não bastassem, ainda é informado no vazamento que vai haver uma cena pós-crédito onde o Superman acaba se encontrando com o Manchester Black, e aí lá o Azulão fala com ele para tentar convencê-lo a conduzir, no caso o Superman, conduzir a The Authority a um novo patamar, né, para que eles possam ser os heróis de verdade que a sociedade espera deles. Então seria como se o Superman acabasse se tornando um mentor dessa equipe, conduzindo eles por um caminho mais triunfante, digamos assim. Um caminho onde eles não precisariam contar com tanta brutalidade, com tanto autoritarismo, enfim. Eles vão ter um mentor de peso ali, né? E isso pode ser um gancho para um filme, né, derivado da própria equipe The Authority, que vai ser adaptada no futuro. E aí, o que você achou das informações desse possível vazamento aí de roteiro de Superman Legacy? Deixa aí nos comentários que eu vou curtir muito comentar junto com vocês, debater com vocês a respeito dessas confirmações que podem acontecer aí no filme do Azulão. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir mais esse vídeo aqui do canal e até o próximo turno.